tema da minha palavra nessa noite é a justiça de Deus, a justiça dos homens e o amor de Deus. Fala assim, a justiça dos homens e o amor de Deus. Antes de nós lermos alguns textos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi julgado por alguém? Levanta a mão aí. Olha só, 100%. Alguém já te julgou por conta de algo que você falou, por conta de uma atitude que você tomou, e as pessoas nem foram conversar contigo, simplesmente julgaram aquela atitude que você teve, algo que você falou, e de repente as suas intenções eram as melhores possíveis, e as pessoas julgaram você. Agora a minha segunda pergunta: você já julgou alguém? Sim ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza você já julgou. Com certeza você já deu sentença na vida de alguém. E essas coisas acontecem todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós olhamos situações, nós olhamos circunstâncias, e logo vem essa coisa, de sermos justiceiros. Antes de prosseguir com esse assunto, eu quero te dar uma base bíblica daquilo que vamos estar conversando nessa noite. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 20. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 20. Diz assim: na verdade, que não há um só justo na terra. Fala assim, não tem só nenhum justo. Nenhum. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Sabia que do seu lado tem um pecador e uma pecadora aí? É a palavra do Senhor que está nos falando isso. Não há um só justo. Não há um só justo. Romanos 3,10 diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Sabe por quê? Que isso fica muito claro para nós quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, que Deus está ministrando aos nossos corações. Que nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, nós temos as nossas limitações, e por isso que precisamos cuidar muito com aquilo que pensamos ou falamos a respeito das pessoas que estão à nossa volta. Porque não há um justo sequer. Não há. Nós nos esforçamos para sermos pessoas melhores. Eu tenho me esforçado, e você também, amém? Temos nos esforçado, mas ainda estamos muito longe daquilo que Deus espera de nós. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 8. Esse texto é um texto que vai nos falar muito a respeito do amor. É um texto que nós, os pastores, gostamos de usar muito quando vamos ministrar em casamento. Mas ele também fala daquilo que está dentro do coração de Deus, porque a essência de Deus é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 8. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não é soberbo. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Você sabia que o amor não se irrita? Você sabia disso? Que o amor não se irrita? Está faltando amor nos nossos corações, não está não? Quem aqui ficou irritado essa semana? Vamos, não posso, você está na casa de Deus, você tem que ser muito sincero. O amor não se irrita. Ih, pastor, mas eu estou feio na foto. Não é só você, todos nós, tá? O amor não se irrita. Não suspeita mal, ou seja, não julga as pessoas. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Repete após mim, o amor nunca falha. Por isso que nós precisamos buscar esse amor de Deus.
Precisamos ser encharcados por esse amor, porque isso vai nos ajudar tanto. E ele termina no verso 8 falando: mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Pode pôr o verso 9. Pode pôr o próximo verso. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vamos ler o restante desse texto. Pode ir correndo ele. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Gente, isso aqui está falando de maturidade. O amor de Deus vai nos levar a sermos pessoas atenciosas e pessoas maduras. Infelizmente, nós temos uma grande tendência de sermos juízes na vida das pessoas. É verdade ou não é? Cá aqui entre nós. Quem aqui, escutando um jornal, você já não viu uma notícia lá no jornal, e às vezes é um negócio muito triste que aconteceu, e aí já te vem aquele senso de justiça. Esses dias conversando com uma pessoa, e ela diz: não, mas se fosse comigo, eu ia fazer isso. Ah, mas eu ia pendurar de ponta cabeça, e eu ia descer o sarrafo. Ah, mas essa é a nossa justiça. Essa é a nossa justiça, porque algumas coisas nos deixam muito chateados. Agora, você sabia que para Deus, independente daquilo que a pessoa fez, queridos, pensa comigo, a questão da pedofilia, que é algo tão triste, que mexe tanto conosco, pensar que alguém pode abusar de uma criança inocente, isso é algo que nos revolta, é verdade ou não é? Mas você sabia que aquele pedófilo, se ele se arrepender, e se ele falar: Jesus, entra no meu coração e muda a história da minha vida, o Senhor perdoa ele, o Senhor vai amar ele, vai trazer salvação na vida dele? Mas se for eu e você, o que nós faríamos? Vamos dar uma surra. Por quê? Porque esta é a nossa justiça. A Bíblia também fala lá em Mateus capítulo 5 que nós precisamos ter sede, fome de justiça. É verdade, mas é a justiça que vem de Deus, não a justiça dos homens, porque essa justiça dos homens é tremendamente falha. Talvez você já me julgou, nem precisa erguer a mão, por favor, tá? Não erga a mão, sabe, por alguma circunstância, algo que aconteceu. Hoje de manhã o irmão veio me abraçar. Ele falou: ai pastor, ele já tinha conversado comigo lá no encontro que ele fez, que eu era muito parecido com alguém que fez muito mal para ele. E aí ele me viu ministrando no encontro, ele falou que ele não conseguia, porque quando ele olhava para mim, ele lembrava do fulano. Mas ele veio, ele conversou lá no encontro, ele falou: pastor, ore por mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas parece que ele é seu irmão gêmeos. Eu falei: Jesus amado. Hoje ele veio falar comigo de novo, veio pedir perdão: pastor, não sei como é que eu fui te falar aquelas coisas, nada a ver. Eu falei: querido, está tranquilo. Ele estava me julgando só porque eu era parecido com um cara ruim. Então nós temos muito essas coisas dentro do nosso coração, de apontarmos para as pessoas, de julgarmos as pessoas. Davi declara algo muito interessante, mas muito interessante, segundo Samuel capítulo 24. Põe a partir do verso 12, eu te dei o verso 14, mas vamos ler um pouquinho antes, segundo Samuel 24, a partir do verso de número 12. Davi, ele tinha feito algo que ele não deveria ter feito. Ele mandou contar o povo, não era para contar. O capitão dele, o general, falou: olha, você tem certeza? Não, vamos fazer isso aqui, eu quero que conte, afinal de contas eu sou o rei. E aí Deus ficou muito triste com aquela atitude de Davi, e Deus manda o profeta Gade levar um recado para Davi. E olha só o que Gade fala para Davi. Deus falando a Gade: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que eu te faça. Foi, pois, Gade a Davi e diz-lhe, e fez-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja de teus inimigos
e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Agora olha o que Davi fala no verso 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Não caia eu nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Os homens não têm misericórdia, mas Deus, Ele tem misericórdia. Quando nós nos arrependemos, quando nós vamos diante dEle, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, queridos, quantas vezes eu já tive que chegar diante do Senhor e pedir perdão por atitudes, palavras que eu não queria tomar aquela atitude, não queria falar duro como eu falei, mas quando eu vi já tinha feito. Mas eu sei que todas as vezes que eu fui diante de Deus com o coração sincero, arrependido, não com remorso, mas com arrependimento, Ele estendeu a mão sobre a minha vida e Ele riscou aquele pecado. O diabo não pode mais me acusar daquele pecado, porque ele foi confessado diante do Senhor. E eu quero te falar nessa noite que aquilo que você confessa diante do Senhor, com sinceridade do seu coração, o amor dele vem sobre a sua vida e é riscado isso da sua vida. Isso não faz mais parte da sua vida. Agora os homens lembram. Os homens são especialistas em lembrar daquilo que nós fizemos de errado. É verdade ou não é? Mas Deus não. Deus não. Porque uma vez que Ele perdoou, está perdoado. Porque o amor de Deus, esse amor que nós cantamos, esse amor que nós lemos aqui na palavra de Deus, esse amor que nós estamos falando, ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida de uma forma poderosa. Independente daquilo que foi a sua vida no passado, independente das coisas ruins que você fez, quando você abriu o seu coração e falou: Senhor, entra dentro do meu coração, Ele veio e o amor dele entrou dentro do seu coração. Então, queridos, a justiça dos homens é tremendamente falha, mas o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas através de Cristo Jesus. E pensando sobre isso, eu quero ler contigo um texto e quero conversar com você um pouquinho sobre esta passagem. Porque esta passagem revela muito aquilo que é o coração do homem e aquilo que é o coração de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 8. Livro de João, capítulo de número 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Volta de novo a partir do verso 1. Eu quero conversar com você um pouquinho dentro desse texto. Acontece aqui algo muito interessante. Esse texto ele nos revela o amor de Deus por alguém que estava no pecado e que já estava condenado diante dos homens. Eu quero te falar nessa noite que não importa o seu pecado, a sua dificuldade. Eu quero te dizer que Ele te ama e que Ele quer te alcançar com salvação. Esta mulher seria executada a pedradas, uma morte horrível, porque a justiça dos homens já tinha determinado a sentença sobre a vida dela. Mas agora, Jesus começa a trabalhar em toda aquela situação de uma forma diferente, demonstrando o amor de Deus e aquilo que Deus podia fazer naquela situação tão difícil. Porque tem situações na nossa vida, queridos, que elas são muito difíceis de serem resolvidas. Existem situações que de repente têm envolvido a sua vida, a sua família, que são situações muito complexas, muito difíceis. Mas quando Jesus entra na nossa história, Ele entra com provisão. E nós temos falado aqui neste lugar que aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Aquilo que os homens dizem não dá, Deus olha e diz: isso aqui dá para dar e eu quero fazer algo excepcional. Eu quero fazer algo extraordinário nessa situação. Tudo isso aqui vai glorificar o meu nome. Nós vemos no verso 1 e no verso 2 que Jesus, se você for ler um pouquinho antes, você vai ver, ele estava no Monte das Oliveiras. Ele estava orando lá naquele lugar, era um lugar onde ele se retirava para orar, para ter intimidade com o Pai. E no verso 2 diz que pela manhã, cedo, na minha tradução diz de madrugada, tornou para o templo. Não era normal Jesus estar no templo tão cedo. Aquele não era um horário normal dele estar no templo. Mas todas as vezes que nós precisarmos dele, ele vai se fazer presente. E ele vai ao templo e ele está ensinando. E todo o povo vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. E ali, em meio àquela conversa, talvez um pouco cansado, com sono, mas ele sabia que alguém iria precisar experimentar do amor de Deus de uma forma sobrenatural. Ele já sabia disso. Ele já sabia. Nós vemos no verso 3 e no verso 4 que a justiça dos homens, ela quer expor as pessoas. A justiça dos homens quer envergonhar as pessoas. Olha só, e verso 3, por favor, querido, isso. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Agora aqui tem algo muito interessante. Se ela foi apanhada em adultério, está faltando alguém aqui, está faltando alguém nesse texto. Se você ler o texto, você não vai ver em momento algum a menção do homem que estava com ela, praticando este ato. Só nos fala a respeito da mulher. Porque os fariseus não estavam interessados muito naquilo que a mulher estava fazendo, eles estavam interessados em envergonhar Jesus e tentar armar uma cilada para Jesus. Muitas vezes, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós apontamos algumas situações e a Bíblia já fala que enganoso é o coração do homem. Nós precisamos estar muito atentos ao nosso coração. As motivações que nos levam a fazer, tomar algumas atitudes, falar algumas coisas, a motivação do coração deles estava totalmente errada, estava totalmente fora do propósito de Deus. Eles não estavam com nem um pouco de misericórdia desta mulher. Verso 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher
foi apanhada no próprio ato, adulterando. A justiça dos homens quer expor, humilhar e acusar. Os religiosos não têm misericórdia. Essa mulher estava com a vida errada. Ela estava em pecado. Em momento algum, ela vai ser isenta daquilo que ela estava fazendo de errado. E ela foi pega em pleno ato. E a lei mandava que ela fosse morta. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Atrás da religião eu escondo o meu pecado e eu exponho o pecado do outro. Precisamos tomar muito cuidado. Porque se nós nos tornarmos religiosos, o religioso é aquele que conhece a palavra, é aquele que conhece os versículos, é aquele que conhece os textos, é aquele que até vem nos cultos, mas não tem uma experiência com este amor de Deus. Não tem uma experiência genuína de conversão e de entrega, para que o Espírito Santo possa entrar no seu coração, tomar conta da sua mente, e agora o levar a tomar atitudes que venham a glorificar o nome do Senhor. Esses homens eram conhecedores da lei, eles conheciam, se fosse nos nossos dias, eles citariam toda a Bíblia de cor, mas eles não tinham amor dentro do coração. Nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, mas precisamos pedir que esta palavra entre dentro do nosso coração, trazendo o amor, trazendo a misericórdia, trazendo a revelação do reino de Deus nas nossas vidas. Porque senão não vale a pena estarmos no domingo na igreja, se não houver mudança na nossa vida. A nossa vida precisa ser mudada, ela precisa ser transformada. Se você era daquele que só criticava, só via as coisas erradas, você agora precisa começar a ter atitudes diferentes. Precisa agora começar a ajudar. Precisa agora começar a orar, interceder e abençoar. Ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. E lá no contexto que você está inserido, poder ser luz. Ou seja, poder brilhar naquele lugar como alguém que está dando um bom testemunho. Como alguém que glorifica o nome do Senhor na face dessa terra. Queridos, a religião em si, ela é muito maléfica. A maioria das guerras que aconteceram foi por conta de religião. Agora, o amor de Deus dentro dos nossos corações vai nos levar a ter paz. E se nós tivermos paz, nós não vamos guerrear com as pessoas que estão do nosso lado, porque o amor de Jesus trouxe agora uma serenidade dentro de nós, e nós começamos a experimentar esse amor, e agora as pessoas que estão à nossa volta, elas começam a ser encharcadas por esse amor. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É muito fácil olharmos, apontarmos, acusarmos, mas o que o Senhor espera de nós é que possamos orar, que possamos abençoar, que possamos interceder. Sabe, se tem alguma coisa que você não entende, vai orar, vai colocar diante de Deus em oração, e Deus vai vir sobre a sua vida, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, e Ele vai te ajudar, Ele vai trazer sabedoria e entendimento. E se você precisar conversar com alguém, se você precisar realmente abrir o seu coração, Deus vai preparar esse momento. Agora, não julgue as pessoas. Não aponte na vida das pessoas, nós não temos este direito. O que nós precisamos fazer é amar as pessoas e levar as boas novas do Evangelho para estas pessoas, porque assim nós vamos estar glorificando o nome do Senhor e demonstrando aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e o quanto que agora nós podemos agregar na vida das pessoas que estão próximas a nós, a começar dentro da nossa casa. Ame a sua esposa. Ame o seu esposo, ame os seus filhos, cuide bem da sua família, demonstre amor para aqueles que estão próximos a você. O amor nós demonstramos com palavras, com gestos, com atitudes. Seja uma pessoa amorosa. E eu sei que para alguns isso não é fácil, por conta da criação, por conta
né, de tantas coisas que aconteceu na sua vida, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele começa a escrever uma nova história na nossa vida. Então nunca diga assim, eu não consigo, eu não posso. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o Senhor vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Queridos, que Deus nos livre de sermos como estes fariseus, que estão procurando alguém que está fazendo alguma coisa errada, para agora envergonhar e humilhar essas pessoas, mas que nós possamos ser daqueles que saem por aí, olhando pessoas que estão fazendo as coisas erradas, mas que agora nós vamos falar daquele que vai poder transformar a vida desta pessoa, daquele que vai poder fazer algo naquela família, daquele que vai poder ajudar este homem e esta mulher a sair dos vícios e agora ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Deus espera da igreja, este é o papel da igreja. Que nós não venhamos a ser justiceiros, mas que nós venhamos a ser pessoas que experimentam este amor. Mateus capítulo 7, verso 3, um texto muito conhecido que diz assim: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Se tentarmos tirar o cisco que está no olho da pessoa que está à nossa frente, mas não tirarmos a venda que está nos nossos olhos, nós não vamos conseguir tirar aquele cisquinho e ainda corremos o risco de machucar o olho daquela pessoa, que é uma parte tão sensível. Então, antes disso, o que esse texto nos fala? Tira primeiro essa trave, essa venda que está nos seus olhos. E aí sim você vai poder ajudar essa outra pessoa. Mas muitas vezes, nós não removemos aquilo que está na nossa frente, mas nós nos preocupamos com aquilo que a pessoa está fazendo. Ah, pastor, eu tenho que ser conivente com o que está errado. Não, você não tem que ser conivente com o que está errado, mas precisamos ter sabedoria da parte de Deus, para sabermos como vamos lidar com a situação. Você vai ter graça de Deus, favor de Deus para conversar, vai ter sabedoria da parte de Deus para ajudar essa pessoa. Agora não aponte e não julgue, porque com a medida que nós julgamos, nós somos julgados. É isso que a palavra fala. Paulo fez uma observação muito interessante em Gálatas capítulo 6, verso 1. Paulo escreveu assim, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, deverão encaminhar o tal com o espírito de mansidão. Fala assim, espírito de mansidão. Agora eu te pergunto, é fácil isso ou não? Não é fácil. Eu sei que eu estou te falando de coisas que não são fáceis, de coisas que vai exigir muita vigilância, muita atenção da nossa parte, mas que é extremamente necessário atentarmos para estas coisas. Então, quando você olhar uma notícia ruim e aquilo mexer com as suas emoções, ore por aquela situação e peça que Deus venha alcançar aquelas pessoas, que alguém possa chegar até aquelas pessoas e falar do amor de Deus, para que haja esperança de salvação na vida daquela pessoa, para que ela possa ter a sua história mudada, assim como o Senhor tem mudado a sua história. Precisamos lutar contra as nossas emoções. Queridos, quem dá o veredito sobre a salvação não somos nós, é Deus. É Deus. Porque às vezes a pessoa fez tudo errado, mas ali no último momento, talvez ela não pode nem falar mais, mas nos seus pensamentos, ela está falando com Deus, pedindo perdão e misericórdia de tudo aquilo que ela fez. E eu creio nessa oração sincera, que Deus ouve, e que Deus alcança, e que Deus abençoa. Então, lá na eternidade,
a gente vai ter muitas surpresas. Gente que a gente achava que não ia estar lá, pode estar. E gente que a gente achava que ia encontrar lá, a gente pode não encontrar. Você já parou para pensar nisso? Isso me arrepia, só de pensar nessas coisas. Por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Às vezes a gente fala bonito, tem um discurso muito bonito, mas é tudo fachada. Deus está olhando o quê? O nosso coração. Que aquilo que a gente externa, conversando com as pessoas, dando um abraço, dando um sorriso, que seja aquilo que está dentro do nosso coração. Por quê? Porque Deus sonda o íntimo do nosso coração. Ele olha aquilo que os olhos humanos não veem, mas Deus vê. Então Paulo está dizendo aqui, que se alguém for surpreendido em pecado, nós que somos espirituais, deveremos ajudar na restauração desta pessoa com mansidão. Mansidão. Ah, mas você errou de novo, você pecou de novo, você não tem vergonha na cara, mas você é um sem vergonha. Às vezes a gente não faz isso, às vezes até não fala, mas pensa. O que Paulo está falando? Esta mansidão está muito ligada ao amor que precisamos ter dentro do nosso coração. Versos 5 e verso 6. Eles queriam constranger Jesus. Diante de Jesus é colocado um caso jurídico cuja resolução era bastante óbvia do ponto de vista da lei de Moisés. Levíticos 20:10 e Deuteronômio 22:22 vai nos falar o seguinte, que põe um desses dois textos, porque os dois textos são bem parecidos, tanto o Levítico como o Deuteronômio, diz assim, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Quem morrerá? O adúltero e a adúltera. Isso estava na lei. Isso estava na lei. Então, quando eles chegaram diante de Jesus, eles chegaram baseados naquilo que estava escrito na lei. Mas Jesus veio para demonstrar o quanto Deus nos ama e o quanto Deus quer nos ajudar a sairmos do lamaçal do pecado e a experimentarmos do amor dele. Mas eles não só usavam a lei, como também eles tinham um intento muito ruim dentro do coração. Porque se Jesus concorda com o apedrejamento daquela mulher que estava dentro da lei, isso ia ser contrário sobre tudo aquilo que ele vinha pregando e ensinando até então a respeito do amor. E também, os romanos estavam ocupando a região, e eles governavam na região, e ninguém poderia ser condenado à morte sem o consentimento do Estado de Roma, ou seja, do governante ali da região. Então, Jesus está num aperto, e eles sabiam disso. E olha só, se ele concorda com o apedrejamento, ele nega a pregação do amor. Se ele não concorda, ele acaba negando a lei. Qual grupo você faz parte? O grupo do amor ou o grupo da justiça? Precisamos fazer parte do grupo do amor. Nós somos chamados para amar. E é interessante, no verso 7, Jesus não acusa aquela mulher. Ele se abaixa e ele começa a escrever na areia, na terra. Aqui tem tanta coisa que os teólogos falam, uns falam uma coisa, outros falam, mas o fato é, alguns até dizem que ele começou a escrever os pecados daquelas pessoas que estavam ali acusando aquela mulher. Mas não sei, o texto não revela o que ele escrevia ali. Mas ele estava ali. E eles estavam incomodados. E agora eles perguntam, eles insistem na pergunta. E o que Jesus diz? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E esta pergunta ele faz, essa resposta ele nos dá até os dias de hoje. Quem de nós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós que não tem pecado,
que aponte o erro do outro. Quem de nós que não tem pecado, que exerça justiça na vida do outro? E por que Jesus falou isso? Porque quando a pessoa ia ser apedrejada, ela era colocada em determinado lugar, e as pessoas ficavam em volta ou de frente àquela pessoa que ia ser apedrejada, e alguém tinha que tomar a frente, pegar a primeira pedra, e aquele que pegava a pedra e jogava, dava a primeira pedrada, ele estava assumindo a responsabilidade. Esta pessoa errou, ela pecou. E se o que estamos fazendo aqui está errado, que o sangue dessa pessoa recaia sobre a minha vida. Então era uma responsabilidade muito grande. E Jesus sabia disso. O pessoal do louvor pode ir subindo. E Jesus sabia disso. E por isso que ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles, acusados pela própria consciência, começaram a sair um a um. Consciência. Queridos, quando nós começamos a examinar o nosso coração e a nossa mente, nós podemos ficar muito surpresos com aquilo que o Espírito Santo começa a revelar. Como está o seu coração e a sua consciência? Vivemos em uma sociedade que conhece muito pouco sobre amor e perdão. Onde não há perdão, não existe amor. O amor é o carro-chefe do cristianismo. Cristianismo sem perdão, sem amor, não é cristianismo. Jesus não compactua com o pecado da mulher. Ela estava pecando, ela estava com a vida errada. Seu tratamento, porém, é diferente. Não porque ela fosse uma mulher, ou porque ela estivesse em desvantagem no meio de tantos homens, mas porque ele veio para salvar o pecador. Ele veio para trazer salvação. E Jesus faz uma pergunta àquela mulher. Ele diz assim: ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E o que ele responde para ela? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Que demonstração de amor. Queridos, quando eu comecei a meditar nesse texto, Deus falou muito forte ao meu coração, que é esse tipo de amor que nós precisamos ter, precisamos buscar com intensidade. Nós vamos participar nesta noite da ceia, mas antes de participarmos da ceia, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer uma reflexão no seu interior. A justiça dos homens e o amor de Deus. Na nossa justiça, nós queremos tirar as pessoas de onde elas estão. Na nossa justiça, nós queremos ver as pessoas sendo punidas. Na nossa justiça, nós muitas vezes falhamos e nos afastamos de Deus. A nossa justiça é muito falha. E eu quero te convidar, se você pode, não está com criança no colo. Se você estiver com criança no colo, fica muito tranquilo. Mas eu quero te convidar a ficar em pé. Uma palavra muito simples que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Muito simples. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te falar para você que está aqui nesta noite. Ele te ama. Ele te trouxe a este lugar. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tinha um propósito na vida daquela mulher. Aos olhos da sociedade, aquela mulher não tinha valor nenhum. Mas aos olhos de Deus, era uma alma preciosa. Eu quero te falar que aos olhos de Deus você tem muito valor. Aos olhos de Deus você é uma pessoa muito especial. Aos olhos de Deus
o seu valor é tão alto, que Ele deu o seu Filho. E Jesus, lá naquela cruz, vertendo o seu sangue, para que hoje você pudesse estar aqui. E para que a salvação pudesse chegar sobre a sua vida e sobre a sua casa.